A ti rendemos honras e louvor, levantamos nossas mãos para te exaltar, em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Olá, meus irmãos. A semana passou rápido, o bom é que rapidamente também podemos rever-nos. E eu fico feliz, embora saiba que não é o ideal, mas eu fico feliz em saber que nós estamos conectados. Vamos orar. Senhor, te damos graças por esse momento na tua presença. E é muito bom saber que o Senhor está aqui, mas que o Senhor está aí também com meu irmão, com a minha irmã, guardando, livrando, dando vigor, dando esperança, alegria. Abençoe, Pai, nesse culto que vamos celebrar também a ceia do Senhor, por isso ele tem esse agregado que o torna ainda mais especial do que ele já é. Nos abençoe, Pai, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos a participação do irmão Robson, louvando ao Senhor com a sua voz, e o Davi, louvando ao Senhor com o seu dom de tocar. Nós vamos, então, participar do louvor com a ajuda desses irmãos. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem.
Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Aproveito para agradecer ao Robson, ao Davi, por esse louvor tão abençoado, produzido de uma maneira muito cuidadosa para esse culto. Obrigado, Deus é maravilhoso demais em colocar vocês em nossas vidas. Eu quero dar oportunidade para todos vocês, e para mim também será uma oportunidade, para confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Nós já sabemos bem por que fazemos isso, mas é importante que se diga porque essa é uma prática espiritual, uma prática de aproximação de Deus de grande valor. Ainda mais hoje, por ser ceia, o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice. Então, vamos fazer essa reflexão, essa análise pessoal da nossa vida, para ver em que nós podemos melhorar para com o Senhor. Eu acredito que nós sempre temos o que melhorar para o Senhor. Façamos então essa oração de confissão. Amado Deus, diante de Ti, coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, a minha vida. Venho até a Ti, ó Deus, pedir que mais uma vez apliques o Teu perdão. A verdade é que nós já nascemos em pecado durante a trajetória da nossa vida. Nós, muitas vezes, Senhor, vamos piorando essa situação do pecado, mas o Senhor chegou e o Senhor colocou em ordem, nos perdoando muitas outras vezes. Eu creio, Pai, que aquilo que somos hoje é porque o Senhor já nos perdoou antes. Mas há sempre alguma coisa que nós cometemos de novo, talvez uma coisa pequena, mas uma coisa que é importante nós colocarmos diante do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, para que possamos sempre ficarmos cuidadosos, vigilantes, mesmo com as coisas pequenas, para que elas não cresçam. Nós te pedimos, Senhor Deus, com a Tua graça venha sobre nós e nos perdoe. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Louvemos o Senhor um pouco mais, aproveitando a participação desses nossos irmãos queridos. Dentro do louvor, que é produzido o som pela nossa boca durante os cânticos, nós também temos uma outra forma de louvar a Deus, que é com nossos dízimos e nossas ofertas. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então, dízimo, oferta, cânticos, expressões. No passado, na Bíblia, nós temos pessoas que dançavam na presença do Senhor. Tudo isso são maneiras de dizer: tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então, nós entregamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas como forma de bendizer o Senhor, para que a sua obra se mantenha, prospere. Eu quero pedir a você que está preparado, ou talvez você que se despertou agora para essa semana entregar seu dízimo, sua oferta, segure aí a sua intenção e nós vamos consagrar. A Ti, ó Deus, consagramos os dízimos e ofertas do Teu povo, pedimos que o Senhor venha abençoar todos, sustenta-nos, ó Pai, em Ti. Tudo aquilo que chegou até nós é porque o Senhor nos abençoou. O Senhor nos sustentou durante toda a trajetória e continua nos sustentando. Não tem nada que temos, Senhor Deus,
que o Senhor não nos oportunizou ter. Não tem nada que somos que o Senhor não nos oportunizou sermos. Nós te pedimos, ó Pai, consagra os dízimos e ofertas que o teu povo se dispõe a entregar. Nós consagramos, temos a consciência que é para o teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavados, tendo puro coração, os pecadores remidos que perante Deus estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, ó meu Jesus, ficarei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós levou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alvo ainda mais que a neve, alvo ainda mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, a nós mais alvos que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alvo ainda mais que a neve, alvo ainda mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Meus irmãos, a ceia do Senhor é uma celebração extraordinária. Jesus disse que o objetivo dela é nos fazer lembrar da tão grande salvação. Você lembra, você sabe de onde veio a sua salvação e sabe qual o preço foi. Nós sabemos, mas a ceia do Senhor sempre nos faz lembrar de um jeito especial. A ceia do Senhor sempre traz para nós uma atmosfera de celebração. Nós renovamos a nossa alegria no amor de Deus, porque é o poder do amor em ação. O poder do amor que levou Jesus a enfrentar a cruz, o sofrimento, a punição que era nossa, que se transformou em tortura. Tudo isso Jesus fez por causa de nós.
É a força do amor enfrentando tudo que vem contra ele. E Jesus fez isso. Então nós lembramos do sofrimento, na verdade, para lembrarmos do amor. Ao olharmos para o sofrimento, nós percebemos a intensidade do amor. Foi tão grande o amor que deu a vida por seus amigos. Jesus mesmo disse isso. O amor é comprovado pela atitude. E eu quero nessa hora então lembrar você dessa atitude de Jesus por mim e por você, de morrer na cruz para nos salvar. Vamos participar da ceia com muita alegria. Tenha 3 princípios ao participar da ceia: alegria, gratidão e esperança. Fique feliz, porque a tão grande salvação te alcançou. Louve ao Senhor. Louvor é elogio, você elogia ao Senhor por esse grande feito. E a esperança é porque esse grande feito te dá a certeza da vida eterna, que é a esperança do porvir. Vamos então consagrar os elementos. Eu já estou com o meu aqui, quero te dar aí um minutinho para você pegar o seu, colocar aí na sua mão com tranquilidade, um minutinho para que você faça isso, enquanto nós nos preparamos. Conforme Jesus nos ensinou. Comam, porque isso é o meu corpo. Bebam, porque isso é o meu sangue, que é derramado por vós. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Eu quero orar com você para que humildemente peçamos ao Senhor a autorização para nos aproximarmos da mesa. Humildemente possamos dar um passo em direção a essa mesa santa. E vamos também consagrar. A Ti, ó Deus, consagramos esses elementos que não têm outro objetivo a não ser lembrarmos da morte de Teu Filho amado Jesus Cristo. E também pedimos humildemente acesso à Tua mesa. Consagra esses elementos, Senhor, e nos faça lembrar desse amor maravilhoso. Quanto mais duro, mais difícil, mais amor foi revelado. E nós Te damos graça porque o amor venceu todos os impedimentos, todos os empecilhos. E agora nós podemos dizer, somos povo do Senhor, comprado e remido pelo Seu sangue. Nós consagramos, oramos no nome de Jesus. Amém. Com toda tranquilidade, com alegria, com esperança e com louvor, coma e beba. Senhor, Te damos graças por esse privilégio. Obrigado por participarmos dessa mesa santa, mesa dos vencedores. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sempre que participarmos da ceia, estarmos um pouco mais amadurecidos, mais aperfeiçoados em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, para que haja uma evolução espiritual em nossa vida, um crescimento da nossa convicção, do nosso ministério profético diante do Senhor. Nos ajude, Pai, para que cada vez mais possamos ter um entendimento também da ceia do Senhor. Obrigado por participarmos dessa celebração, por nos permitires participar dela. Nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos agora, queridos, para o texto da Palavra de Deus, que você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 a 8. Vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse-lhe: Olha, faz-nos ídolos,
para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. Deem-me os vossos brincos de ouro, respondeu-lhes Arão. Assim fizeram todos, as mulheres e os seus filhos e suas filhas. Arão fundiu o ouro e moldou-o, dando-lhe a forma de um bezerro. E o povo exclamou: Ó Israel, aqui tens os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Quando Arão constatou quanto o povo tinha ficado feliz com aquilo, construiu um altar defronte do bezerro e proclamou: Amanhã haverá uma celebração dedicada ao Senhor. Assim, logo de manhã cedo, levantaram-se e começaram a oferecer holocaustos e ofertas de paz ao bezerro, o ídolo. Por fim, o povo descansou a comer e a beber e levantou-se para divertir-se. Então o Senhor disse a Moisés: Depressa, desce imediatamente, porque o teu povo que trouxeste do Egito está a corromper-se. Desviou-se e rapidamente abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro, estão a prestar-lhe culto e a sacrificar-lhe, dizendo: Aqui tens os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. Esse texto nos oportuniza trazer muitas mensagens. E nós temos que escolher um direcionamento, porque senão nós vamos ter que ficar muitas horas aqui. Não seria problema para nós. No entanto, dentro do nosso formato de culto, nós temos aí 20, 30 minutos para expor a palavra, que é para a gente poder ter tempo de entendê-la, de colocá-la dentro de nós, vivê-la, depois a gente pega uma outra porção, depois uma outra porção. Mas eu estou falando isso apenas para mostrar para vocês que eu vou pegar um fragmento desse texto para trazer para a nossa reflexão aquilo que Deus certamente colocou no meu coração, não tem dúvida nenhuma disso. E o tema da mensagem de hoje é quando Deus fica em silêncio. Eu sei que esse é um tema recorrente no cristianismo e eu acredito que sempre que nós ouvimos uma mensagem nesse tema, tem sempre algo para nos acrescentar. Deus ficou em silêncio por 40 dias e isso gerou uma reação que trouxe desapontamento para Deus. Trouxe um grande aborrecimento para Deus, a ponto dele querer abortar o seu plano de salvar aquele povo que saiu do Egito. Apenas para que a gente relembre alguns pontos principais até o momento em que chegamos nesse texto, esse povo saiu do Egito, Deus teve que intervir com as 10 pragas, depois o povo passa pelo Mar Vermelho, depois o povo encontra no deserto uma água que era amarga, e o povo reclama, aliás, todos os desafios o povo reclama. E agora não havia nenhum problema, não havia nenhuma pressão, mas havia um silêncio. O povo estava sendo provado com diversas situações. Tinha uma hora que o inimigo era a possibilidade de morrer de sede, era a falta da água. Não tinha ninguém lhe ameaçando com uma arma. Um momento que a ameaça era um mar. Em um outro momento era uma muralha que estava no meio do caminho. Em um outro momento era um exército bem armado. Em um outro momento eram serpentes, víboras. Em outro momento eram víboras que mordiam as pessoas. Então havia sempre desafio, sempre um inimigo diferente. Que na verdade não era um inimigo capaz de derrotar o povo, mas era uma oportunidade para testar o povo. E agora o povo estava diante de uma situação inusitada. Aquele homem que eles conheceram desde o Egito, que nunca tinha se ausentado, agora fica 40 dias em cima do Monte Sinai. E o povo começa a questionar: cadê esse Moisés que nos tirou do Egito? E o povo então procura seu irmão Arão, que era o sumo sacerdote, procura Arão, e Arão estava na condução daquele povo como um líder interino. Arão então pede ao povo as joias que tinham recebido do Egito por ocasião da saída de lá, e ele joga essas joias no fogo, funde, faz ali obviamente um molde,
e funde um bezerro e diz que aquele ali agora é o Deus que tirou o povo do Egito. O interessante não é o foco da mensagem, mas Arão teve a oportunidade de, por um momento, liderar o povo e não conseguiu em 40 dias liderar o povo. Moisés, por 40 anos, liderou fielmente ao Senhor. Tem pessoas que não conseguem, em um pequeno espaço de tempo, exercer uma liderança que satisfaça o Senhor. 40 dias, 40 anos o outro. Então, amados, eu, em primeiro lugar, gostaria de colocar aqui como um apêndice dessa mensagem, que nós, às vezes, não temos toda uma ascensão como a de Moisés, porque nas pequenas provas nós somos reprovados. O caso de Arão. Arão depois desaparece desse episódio, ele perde a sua expressão no meio do povo, e eu creio que isso tem a ver com essa atitude dele. Mas vamos seguir para o nosso texto. Como eu falei, isso aqui era apenas uma observação. Eu quero me deter no momento em que o povo reclama. O povo que vai até Arão diz assim: aquele Moisés que nos tirou do Egito, ninguém sabe o que aconteceu com ele, sumiu. Note que o povo não fala assim, o Deus que nos tirou do Egito, fala Moisés que nos tirou do Egito. Por quê? Porque o povo tinha uma visão material de Deus. Uma visão de que Deus tinha que ser algo palpável, algo que era possível ver. Porque eles estavam acostumados com os deuses do Egito. Eram muitos deuses, animais, até o Nilo era Deus. Não necessariamente que eles acreditavam em todos os deuses do Egito, mas deuses para eles eram deuses que se podia ver, se podia palpar, se podia ter um acesso físico. E o nosso Deus é um Deus de acesso espiritual. Muito bem, então Arão, a Bíblia nem mostra que Arão tenha tentado falar alguma coisa com o povo, explicar alguma coisa, tentar argumentar. Não, Arão passivamente aceita aquela pressão do povo e ele faz o bezerro. E ainda espiritualiza, poetiza, dizendo: olha, eu peguei o que vocês me trouxeram aqui, de brincos, de braceletes, joguei no fogo e saiu o bezerro, olha que coisa. Então esse aí é o nosso Deus. Na verdade ele fundiu, a Bíblia diz que ele fundiu. Olha só, o ponto importantíssimo dessa mensagem é como que o povo reagiu no silêncio de Deus. Quando Deus fica em silêncio, o que nós fazemos? O que foi que aquele povo fez? E nós precisamos aprender, porque a Bíblia está aí com esses ensinamentos, com esses episódios, com esses eventos, todos eles para nos ensinar. E eu quero então destacar aqui 4 grandes ensinamentos que nós podemos retirar desse texto e aplicar na nossa vida hoje, embora esse acontecimento que nós lemos tenha sido há milhares de anos. Mas nós podemos aplicar hoje ainda os seus princípios, porque são atuais, e Deus é o mesmo Deus. O Deus que estava em atividade lá é o mesmo Deus de hoje, não mudou e nunca mudará. Então vamos aprender aqui 4 grandes ensinamentos quando Deus fica em silêncio. O que nós fazemos? Antes de prosseguir, eu quero falar acerca de 2 personagens da Bíblia, pessoas importantíssimas da nossa compreensão bíblica. Um é Jó, o outro é Abacuque. Jó era um homem que agradava a Deus. Deus dava testemunho de Jó. Era conhecido como servo de Deus. Uma pessoa impecável, um homem de grande temor. Mas Jó caiu doente, perdeu tudo e Deus ficou em silêncio, não atendia as orações. Aquele silêncio poderia criar uma ruptura do relacionamento daquele homem que era fiel a Deus, e o próprio Deus disse que ele era fiel, mas Jó se manteve convicto, firme na sua fé com Deus, apesar do silêncio de Deus. Abacuque também, apesar de ser um profeta, um homem de Deus, passou por um tempo de grande escassez, dificuldade na sua terra natal, em Israel. Aquele homem sofreu como outros também sofreram. E ele expressou de uma forma muito linda, ele disse o seguinte: ainda que não haja gado no campo, ainda que a figueira não floresça, ainda que os rios não corram pelos seus leitos, e ele poderia continuar, ainda que falte isso, ainda que falte aquilo, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, e o Senhor é a minha força. Ele expressou isso. O Senhor é a minha força, apesar de tudo isso, apesar de todo esse silêncio, apesar de todo esse caos. Agora, o povo tinha passado por uma pequena experiência, apenas 40 dias de silêncio, e não suportou aquela provação. Não era para ser uma provação, mas acabou sendo.
Eu quero trazer para vocês 4 grandes ensinamentos, porque nós também vamos aprender o que significa os 40 dias de silêncio. Lembrando a você que geralmente quando a Bíblia fala de 40, está falando de um período. É como nós conhecemos aqui na nossa cultura, quarentena. Às vezes uma quarentena de 15 dias, 7 dias, 30 dias, conforme for a necessidade. Quarentena é um período cheio de uma coisa que começa, tem meio e tem fim. Mas vamos lá, é importante isso aqui, porque o povo não aguentou uma quarentena. E muitas vezes nós também não aguentamos uma quarentena do silêncio de Deus, de uma pressão, de um problema. Aquele povo tinha uma situação muito desfavorável, no entanto, teve uma demonstração grandiosa para poder tirar a diferença dessa desvantagem. Qual era a desvantagem? É um povo que sempre que se pensava de Deus, imaginava uma coisa material, conforme eu falei. Só que Deus agiu com mão poderosa, mandando as 10 pragas, depois tirando as pragas, depois abrindo o mar vermelho, depois derrubando uma muralha, a muralha de Jericó. Depois Deus transformou a água amarga em água doce e Deus nunca apareceu. Deus nunca foi um totem, Deus nunca foi uma nuvem, Deus nunca foi um animal, Deus nunca foi nada disso. Simplesmente na oração e na atitude de Moisés as coisas aconteciam. E Moisés sempre falava, isso é coisa de Deus, isso é obra de Deus. Mas ninguém via Deus. Então o povo estava vendo grandiosidade que eu nunca vi, nem você. Você nunca viu um mar se abrindo. Eu também nunca vi. Eu nunca vi uma muralha desabando pelo poder de Deus. Uma muralha física, de verdade. Eu nunca vi essas coisas, mas aquele povo viu. Mas aquele povo não acreditou no Senhor. Aquilo tudo não gerou, não construiu uma fé sólida na vida daquele povo. Então, mesmo que aquele povo nunca tivesse conhecido Deus de uma forma invisível, pelo entendimento, pela fé, como nós conhecemos, mas teve muitas demonstrações para tirar essa diferença, para poder acreditar. Nós hoje não temos a grandiosidade de ver essas coisas grandes acontecendo, esses milagres, essas aparições, essas demonstrações de poder. Nós não temos isso, mas nós cremos em Deus. Nós temos uma fé sólida. Interessante, a nossa fé é grande num Deus invisível, embora a gente não tenha visto tantas coisas assim. Eles viram tantas coisas, mas não criam naquele Deus invisível, porque na mentalidade deles o Deus tinha que ser alguma coisa palpável. Por isso que facilmente aquele povo caiu no encanto e no engodo de um homem que deveria levá-los a Deus, levou-os a distanciar-se mais ainda de Deus, que era Arão. Facilmente aquele povo foi induzido ao erro, facilmente o povo assimilou aquela ideia de um Deus, sem nem questionar, sem nem pensar. E fizeram uma festa. Foi a primeira vez que o povo faz uma festa popular pela iniciativa do próprio povo. Todas as vezes que teve alguma festa para Deus, Moisés teve que falar. Mais na frente, os juízes tiveram que falar, os reis tiveram que falar, os sacerdotes tiveram que falar. Mas agora, quando era para um Deus estranho, o próprio povo teve o despertar, teve iniciativa. Olha que coisa desapontada, olha que situação fora do lugar. Tudo isso aconteceu naquele momento, naquela quarentena, naquele período. Toda essa situação, notou-se claramente para que lado o povo estava pendente. Facilmente o povo se pendia para a idolatria. Facilmente. Deus estava no cume do monte e agora o Senhor fala para Moisés: Moisés, desce porque o povo prevaricou. O povo distanciou de mim. O povo esqueceu quem eu sou. Esse teu povo, Moisés. Deus nem fala mais o meu povo, Deus fala o teu povo, Moisés. Vai lá, desce lá, vamos parar aqui a nossa reunião, desce lá e vai resolver esse negócio. E Moisés desce e nós encontramos um texto que Moisés passa a espada no meio do povo, muita gente morre. Não é o ponto que eu quero chegar. Eu quero falar sobre o comportamento durante o silêncio de Deus. Então vamos lá para as 4 grandes lições que eu quero trazer aqui para você. A primeira lição é: no silêncio de Deus, nós vamos testar se a palavra continua viva em nossos corações. O próprio Moisés, quando anos atrás, exatamente com esse povo, esteve na praia do Mar Vermelho, Moisés vai até o povo e diz assim, Moisés vai até Deus e fala assim: Deus, o povo está clamando, o mar está na frente, o exército de Faraó vem atrás,
E Deus fala assim, por que você está me clamando? Manda o povo marchar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu não tenho outra palavra. O que eu disse está dito. Era para marchar, continue marchando. A palavra tinha que estar viva no povo. Deus tinha dito, marchem. É por aí mesmo o caminho. Não importa o problema, não importa os empecilhos, as barreiras, as dificuldades. Não importam se elas estão aí diante de você. Vai, é por aí mesmo. Então, essa palavra de Deus tinha que estar muito clara, muito acesa, vívida na mente, no coração do povo. Então, quando nós temos uma palavra de Deus firme, estamos seguindo por essa palavra, mesmo que Deus não tenha uma palavra atual, a outra está vigente. Aquele disse lá atrás, é como se fosse de hoje, é nova. Enquanto não se cumpre, é palavra nova. Palavra velha de Deus não existe, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Então é uma palavra que vai se cumprir. Não é uma palavra que caduca, que tem prazo de validade. É uma palavra que tem prazo para acontecer. E o povo ainda não tinha experimentado aquela bênção, aquela promessa de Deus. Então Deus não precisava renovar outra. Era para o povo marchar. A palavra precisava estar firme. É isso que eu quero dizer para você. A palavra de Deus continua firme no teu coração. Aquilo que você aprendeu do Senhor na escola dominical, lendo livros, ouvindo mensagens, que você sabe que é a palavra de Deus. Por que você não se agarra a ela no tempo de silêncio? Se agarra a essa palavra. Deixa ela ser vigente. Deixa ela crescer. Deixa ela repercutir agora na tua vida. O segundo grande ensinamento é no momento de silêncio que nós fazemos uma retrospectiva daquilo que Deus nos fez. Retrospectiva é, obviamente, lembrar do passado. Lembrar das coisas que aconteceram. Em outro momento na Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte: lembra de onde você saíste. Não endureçais os vossos corações. Lembra lá de Meribá, o que vocês fizeram lá. Lembra quem que te tirou do Egito. É a lembrança de um período histórico. Você vai lembrar da palavra, uma palavra empenhada que ainda vai acontecer. É o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento é o histórico com Deus, é o relacionamento, são os acontecimentos. Então o povo tinha uma palavra de Deus que iria levá-lo à terra prometida. Ótimo, então Deus iria abrir caminho e ia tomar as providências. Para eu acreditar nessa palavra, eu tenho que lembrar do histórico com Deus. Deus já cumpriu sua promessa no passado? Deus já esteve comigo? Eu já tive um relacionamento com Deus? Isso foi importante? Lá atrás, isso fortaleceu a minha alma? Isso de fato consolidou o meu relacionamento com Deus? Sim. Você teve livramentos com o Senhor? Deus já interviu na tua vida? Deus já ouviu alguma oração sua? Você já teve um momento de encontro com o Senhor que te levou a momentos de adoração especiais, que você sentiu a presença de Deus? Então esse é o teu histórico. Leve em conta esse histórico. O terceiro grande ensinamento que eu quero trazer para você é, na verdade, uma pergunta. Como você reage diante dos oferecimentos quando Deus fica em silêncio? Porque é um momento que, teoricamente, nós estamos mais fracos, mais susceptíveis, mais sensíveis. É um momento em que nós facilmente podemos talvez cair no engodo, no engano. Talvez é um momento de maior fracasso de muitas pessoas. É um momento em que muitas pessoas se sentem fragilizadas porque não sentem que Deus está ali com ela. Não sentem que Deus está ali atendendo. E isso pode gerar propensões, como aconteceu com esse povo. Foi no momento de silêncio de Deus que o povo voltou-se para aquilo que já estava predisposto dentro dele. Na verdade, o silêncio de Deus revela uma predisposição. Aquilo que está mais fortalecido em nós é aquilo que nós vamos dar atenção. É o caminho que nós vamos seguir. Então eu quero dizer para você que nesse momento do silêncio de Deus é quando nós caímos na tentação de murmurar contra Deus, reclamar contra a liderança, um momento em que nós nos sentimos menores, um momento em que nós achamos que nós não temos mais sonhos para acontecer, para serem realizados. É um momento em que muitas pessoas se sentem desmotivadas
se sentem sem incentivo, é o momento em que as pessoas se sentem mais fracas, é o momento em que as coisas ruins convergem para uma pessoa só, num tempo só, num momento só. E isso faz com que seja testada a nossa fé. Porque é agora que vão chegar propostas para nós, que às vezes o nosso próprio coração gera. A situação em volta de nós geram também. Nesse momento, as pessoas que talvez tiveram contato com o alcoolismo, talvez lhe oferecido alguma coisa, com drogas, com outras atitudes pecaminosas, com outros caminhos religiosos, possivelmente num momento como esse em que as pessoas caem. Vou lembrar a vocês que foi no silêncio de Deus que o rei Saul procurou uma necromante e depois suicidou-se. Foi exatamente no tempo que Deus não falava mais com ele, por uma outra razão. Mas foi num tempo de silêncio com Deus. E ele queria exatamente buscar uma orientação do alto para a vida dele, tentar falar com Samuel, que já tinha morrido, e aquilo gerou um grande problema na vida de Saul. E ele já vinha com uma recorrência de abismo, de problemas, e é como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, até que ele foi para o último deles, que foi o suicídio. Fala nisso, nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. É importante nós pedirmos a direção de Deus de como ajudar as pessoas nessa área. Eu quero então aproveitar esse momento do silêncio de Deus e falar de uma experiência de uma irmã que o marido a deixou e ela orou e nada aconteceu, então ela foi fazer uma oferenda na macumba. Falaram para ela que se ela fizesse um trabalho, ali ela seria bem sucedida. E ela foi. Facilmente caiu naquela armadilha, porque ela estava fragilizada, porque ela estava muito sensível e a fé não era tão consolidada assim. Então é no momento do silêncio de Deus que a fé, a convicção que nós temos em Deus se prova. E aquela mulher então foi lá fazer a macumba, fazer o trabalho. O que aconteceu? Aquela mulher ficou possessa, a vida dela desandou. O segundo momento da vida dela foi muito pior do que o primeiro, porque ela procurou um outro caminho. Se ela tivesse convicção em Deus, ela não teria feito isso. É exatamente essa parte que eu quero falar com você. Como que você reage diante dos oferecimentos quando Deus está em silêncio? Às vezes nós reclamamos, nos tornamos amargos, nos tornamos irritados, distantes das pessoas, porque as coisas não estão acontecendo. Mas é nessa hora que a nossa fé precisa prevalecer. Aquilo que você aprendeu no passado é aquilo que tem que te sustentar agora. Essa é uma fé sólida, é uma fé de antes que está contigo agora também. E eu quero dizer para você que o silêncio grita com essas mensagens para nós. É como se fossem mensagens gritantes do silêncio. No silêncio você lembra da palavra de Deus. Essa é uma mensagem do silêncio. Lembra da palavra de Deus. Ela vai ecoar em você. É o eco da palavra de Deus. Aquilo que foi dito lá atrás é como se fossem ondas sonoras acompanhando a trajetória da sua vida. Para que você sempre lembre da palavra do Senhor. Para que você sempre lembre do que o Senhor fez na tua vida. E para que você também possa dizer não às propostas que chegam à tua vida. Dizer não para aquilo que não vai agradar o Senhor. Então, nesse tempo de silêncio, no tempo em que Deus não nos responde, é o momento da nossa fé prevalecer. E o quarto e último grande ensinamento que eu quero que você guarde no seu coração. Foi no silêncio que Deus estava preparando a etapa de consolidação na vida do povo. Olha que coisa interessante. As tábuas dos 10 mandamentos era a constituição de uma nação. Aquele povo ainda não era nação, era uma massa escrava. Um povo, porque tinha uma etnia, mas não era um povo no sentido de nação. Não tinha autonomia, não tinha terra, não tinha o seu dinheiro, não tinha sua política, não tinha nada. E Deus, para começar tudo isso, para criar uma nação, precisa ter uma constituição. E estava tão certo de que aquele povo seria uma nação que eles tanto sonharam, teriam a sua terra, teriam a sua política, teria a sua religião, teria tudo que uma nação próspera tem. E além do mais, o melhor de tudo, teria Deus.
E Deus estava exatamente organizando o próximo passo de uma nação que ele tinha prometido para aquele povo que seriam. O povo então peca e joga tudo por água abaixo. Que foi no silêncio de Deus para o povo que Deus estava em atividade para o próximo passo. O silêncio era para o povo, mas não quer dizer que Deus não estava trabalhando para o povo. No silêncio de Deus, Ele está trabalhando a nossa próxima fase. No silêncio de Deus, Ele está consolidando uma promessa, uma bênção que Ele fez lá atrás. Por isso que eu tenho que manter a palavra. Por isso que eu tenho que manter o meu histórico com Ele. Por isso que eu tenho que dizer não às coisas que se colocam diante de mim, às alternativas que são postas para me tentarem me desviar do caminho. Aliás, não são alternativas, porque a alternativa é aquilo que te faz chegar no mesmo lugar por outro caminho. No caso do bezerro de ouro, era um desvio mesmo. Eu quero então dizer a você, meu irmão, cuidado com os desvios, não se distancie do Senhor, não invente coisas que a Bíblia não disse, não aceite fazer com que alguns pensamentos humanos prevaleçam sobre o que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus diz que é pecado é porque é pecado. Não tente ajeitar isso, porque é como um bezerro de ouro que você está aceitando por uma conveniência. Nós precisamos nos manter no caminho do Senhor. O silêncio do Senhor é um sinal de que Ele está trabalhando a nosso favor. Até no silêncio de Deus nós somos abençoados. Nós temos então esses 4 grandes ensinamentos gritantes do silêncio. O silêncio está gritando para nós. Aprendam essas 4 lições. No silêncio, lembre da palavra. Lembre do histórico com Deus. Cuidado com o que é oferecido a você. E lembre que o Senhor está preparando algo para consolidar a promessa na tua vida. Vamos orar para que Deus então aplique isso, deixe isso guardado no teu coração. Vamos orar. Deus, diante de Ti colocamos a vida do Teu povo, diante dessa palavra. Há muitos, Senhor, de nós que somos tentados a aceitar desvios, a nos afastarmos, Senhor, dos Teus caminhos, a murmurarmos, a reclamarmos, a nos amargurarmos, nos tornarmos pessoas distantes, insensíveis ao Senhor, deixarmos de fazer o nosso devocional, de acreditarmos em Ti. Mas nós estamos entendendo, Pai, que assim como Jó, Abacuque, esses 2 grandes homens que sustentaram a sua fé no tempo do silêncio de Deus e foram recompensados, e o Senhor também recompensou o teu povo ali, mesmo fazendo aquele bezerro de ouro, depois de punir aquele povo, depois de trazer ali um castigo para eles. O Senhor Deus ainda foi misericordioso e ajudou aquele povo, mas não precisava ter toda aquela tragédia acontecendo. E nós também, Senhor, precisamos tomar cuidado para não deixar as coisas ruins acontecerem conosco quando Deus não está falando momentaneamente, quando Deus não está nos respondendo, quando Deus não se deixa ser sentido conosco. Venha ao nosso lado, nos ajude, Pai, para que possamos manter a nossa fé, porque é no silêncio que a nossa fé é provada, se temos mesmo uma fé sólida ou solúvel, uma fé que se mantém em dias instáveis ou uma fé que se desfaz nos tempos difíceis. Nos ajude, Senhor, para que a nossa fé fique firme e engrandeça o Teu nome e nos leve à vitória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder,
aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como era, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, e verás na luta terrestre maravilhas do seu doce amor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Chegamos ao final do nosso culto. Que Deus, mais uma vez, renove a sua misericórdia, a sua graça, tudo aquilo que Deus quer nos dar bondosamente, que nada deixe de chegar até nós. Vamos desobstruir todo o caminho para que tudo chegue de bem e de bom às nossas vidas. Recebam a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos em todos os lugares digam amém. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.